Chile, abrimos o programa falando dessa tragédia do sistema penitenciário brasileiro, mais uma, né, das tantas, mas a segunda em número de mortos, que agora subiu para 62, depois de 4 terem morrido sufocados no caminhão-cela que os transportaria para Belém do Pará. Como é que você vê essa questão do sistema penitenciário? Qual é a responsabilidade do Ministério da Justiça, do governo federal em última análise? Tudo bom, Zé Paulo? Olha, eu diria o seguinte, primeiro um registro, né? Nós tivemos um massacre de 62 pessoas, né? E em qualquer país civilizado do mundo isso levaria a um estado de choque o país, né? Você teria uma consternação nacional. Aqui a gente discute, né? O próprio programa tem dado um espaço forte para esse tema, mas o fato é que virou uma banalidade no Brasil, né? Passa nos jornais, a gente faz uma discussão, depois a gente vai esperando o próximo massacre, o próximo episódio dessa novela trágica, né? Então, assim, se banalizou isso no país, especialmente na região norte e nordeste, né? Eu diria assim, nós temos governos, tanto o governo do Hélder Barbalho, né, no Pará, do MDB, como o governo federal, estão aí na posição de governo há pouco mais de 6 meses, né? Quer dizer, você tem 1.500 presídios no Brasil, arredondando um pouco, você tem 750 mil apenados, né? Quer dizer, você tem 27 estados, a responsabilidade da gestão do sistema prisional é dos estados, né? Com exceção dos presídios de alta segurança federais. Então é um pouco precipitado, eu acho, assim, atribuir responsabilidade a esse tipo de ocorrência a governos que estão há 6 meses, 7 meses no poder, né? Evidentemente tem um sistema aí, quem administra, quer dizer, você sabe que você tem uma quantidade enorme de problemas, você tem um sistema superlotado, esse presídio de Altamira era para 163 apenados, tinha 3 vagas lá, 33 agentes. Os 33 agentes penitenciários que estavam lá, era para atender os 160 apenados, só que tinha 343. Então tinha o dobro, vamos arredondar aí, o dobro, um pouquinho mais que o dobro, né, de apenados em relação a capacidade de vídeo, né? Não fazia de distribuição, distinção, separação por facção. É muito difícil fazer isso. O fenômeno das facções criminosas é um fenômeno relativamente novo no Norte e Nordeste. Aquela região de Altamira é uma região de rota de tráfico de drogas, né? Para ter uma ideia, eu estava vendo os dados aqui de homicídios em Altamira. Em 2000, na virada do século, Altamira tinha uma taxa de menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje está na faixa de 130 homicídios por 100 mil habitantes. A taxa média do Brasil é 30. A taxa de São Paulo é abaixo de 10, é 8, 9, hoje. Quer dizer, Altamira explodiu, teve a usina de Belo Monte, você teve um crescimento muito forte da cidade, depois houve uma desmobilização das obras, então, quer dizer, você teve crise econômica, desemprego, que acabou levando mais gente ainda para o crime. Muitas facções de Rio e São Paulo se nacionalizaram, foram para o norte operar naquela região amazônica, que é a rota de tráfico. Muitos saíram daqui porque a política de segurança pública de São Paulo, ao longo do tempo, ela endureceu. Quer dizer, essa redução, quando você reduz a taxa de criminalidade em São Paulo, é ótimo, é muito bom. Só que se os outros estados não têm a mesma política dura, enfim, de combate ao crime, etc., você tem uma diáspora, né? E é isso que, no fundo, esse é um dos fatores que determinaram isso. Obviamente você tem nisso tecnologia. As facções criminosas, por que elas se nacionalizam, se articulam? Porque você tem a facilidade da comunicação. As mesmas redes sociais, a mesma tecnologia que o Estado pode usar, eventualmente, para monitorar e possivelmente não usa nos estados, ou usa muito pouco, as facções criminosas usam também. Então você teve nos últimos 10, 15 anos um forte processo de organização disso, né? O resultado é esse, né? O que fazer com isso, né? Eu tenho uma visão, já defendi várias vezes aqui, um dia o país, eu acho que alguém vai dar ouvidos para isso. A minha visão é que os estados têm muito pouca condição de falar direta do sistema prisional. Essa é a minha tese. É à toa que o estado de São Paulo está partindo para as PPPs, né? Por quê? Porque o Estado, primeiro, ele não tem dinheiro. Um presídio no Brasil custa 40 milhões para fazer. Um presídio grande, 600, 800 apenados. Tá? 40 milhões para fazer. Os Estados não têm 40 milhões para fazer. Segundo, os Estados não têm condição de licitar. Licitação demora 2, 3, 4, 5 anos para fazer a obra, aí tem embargo, daí para a obra, daí muda governo, etc. Depois os Estados não têm condições de administrar.
porque o sistema nosso é esse, falta funcionário, aí quebra a câmara, tem que licitar, é difícil, é complicado. Enfim, o sistema de PPP é isso, a empresa antecipa o valor, investe, faz um contrato de 30 anos para a gestão do processo, o Estado fica com a gestão macro, policiamento armado, externo, e faz uma gestão compartilhada. Só tem uma PPP no Brasil funcionando em presídio hoje, que é lá em Minas Gerais, né, o Ribeirão das Neves, o presídio de Ribeirão das Neves, que é um modelo. Sugiro para os ouvintes aí pesquisarem um pouco, quem tiver interesse nisso, pesquise o presídio de Ribeirão das Neves, é um modelo. Mas não dá Acho que esse vontade de modelo... ficar preso lá não, né, Schiller? não, tem coisa Não melhor chega para fazer tanto, na né? vida, né? Eu estou dizendo o seguinte, se nós Mas eu não tenho muita buscarmos uma curiosidade solução... nisso, viu? Como é que é a administração da iniciativa privada dentro de um presídio? Olha, isso é uma tendência global hoje, né? Porque quando fala, porque o diabo mora nos detalhes. Eu particularmente conheço razoavelmente bem essa estrutura prisional. Que você tem que ter a câmara que não quebra nunca, que está bem focada. Você tem que ter horários rigorosamente cumpridos. Você tem que ter o funcionamento das celas. Você tem que ter disciplina. Você tem que oferecer trabalho para as pessoas. Tem que oferecer cursos de formação. Tem que ressocializar as pessoas. Eu fico impressionado como se disseminou no Brasil uma cultura de que bandido bom é bandido morto. Né? De outro lado, tem uma cultura que diz, não, temos que relaxar porque existe encarceramento de massa. Então, o país está dividido nessa visão sobre o que fazer. Né? O fato é que essas pessoas estão sob a tutela do Estado. O Estado tem a obrigação de tentar a ressocialização. Né? E neste plano da gestão micro, da Câmara funcionando, dos horários, da disciplina, dos cursos, do trabalho, o setor privado é mais eficiente. Não é porque o setor privado é bonzinho, é porque o Estado é burocrático e não consegue fazer isso. Né? Então, esse modelo, e o Estado tem mais o que fazer, tem que pensar em inteligência, tem que combater facções, tem que prender em presídios federais de alta segurança líderes de facção. Quer dizer, o Estado tem que fazer a inteligência do processo, ao invés de perder tempo com a gestão micro de cada unidade.